estudantes! Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Letícia, estou no 7º período de Medicina e tenho 21 anos. E hoje esse vídeo eu decidi fazer para falar como eu consegui FIES e se o FIES é uma boa escolha ou não é. Primeiro, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês gostam de conteúdo assim, que eu vou mostrar para vocês rotina da faculdade, métodos de estudos, como entrei na faculdade de Medicina, como consegui o FIES e muito mais. E também deixem um joinha para me ajudar na divulgação e se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre o FIES. Eu tenho aqui junto comigo uma colinha sobre FIES para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais de como eu consegui e como é. Primeiro, o que é o FIES? O FIES ele é um financiamento estudantil, como o próprio nome já diz, financiamento estudantil, FIES, e ele foi o objetivo dele primeiramente, na verdade, foi ajudar os estudantes que não tinham uma renda suficiente para conseguir pagar uma faculdade particular. Então, se sua renda não era o suficiente para pagar uma faculdade, ele te ajudava e depois você pagava. Isso foi uma iniciativa do governo. E hoje, como temos mais modalidades de FIES, como o PFIES, que é o novo FIES, ele também está relacionado com bancos privados, que também fazem esse financiamento para vocês. Tem uma diferença entre o FIES e o PFIES, que eu já vou falar para vocês qual é, mas primeiro eu vou falar o que você pode fazer para você conseguir o FIES. Primeiro, eu vou falar dos critérios que você tem que estar encaixado para você poder se candidatar ao FIES. O primeiro critério é ter feito o Enem entre 2010 e 2019. Ele é diferente do SISU. O SISU e o ProUni só aceitam o Enem mais recente, a nota do seu Enem mais recente. Já o FIES, entre 2010 e 2019, você pode concorrer com qualquer nota desse período. Outra coisa, sua média geral tem que ser maior de 450. O que é uma média geral? Você vai pegar todas as notas dos seus conhecimentos do Enem, junto com a redação e divide por 5. Você somou, dividiu por 5, deu maior de 450? Beleza, então você também está dentro desse critério. E outro critério é não tirar 0 na redação do Enem, então você não pode zerar. Se você zerar, você já não pode concorrer ao FIES, beleza? Então o critério, primeiro, não tirar 0, maior de 450 sua média geral e ter feito o Enem entre 2010 e 2019. Tá tudo isso? Tá ok? Agora a gente vai saber quais são as modalidades que existem no FIES hoje em dia. O FIES, o novo FIES, como é chamado, ele tem duas modalidades, FIES e PFIES. O FIES, ele é para estudantes e que as pessoas da sua família têm que ter 3 salários mínimos no máximo por pessoa da sua família. Ou seja, é uma renda que é chamada per capita. Renda per capita é renda por pessoa da família. Então vamos supor, na sua família tem 5 pessoas e você tem uma renda de 5 salários mínimos para todo mundo da sua família. Então esses 5 salários mínimos dividido por 5 pessoas vai dar um salário mínimo por pessoa. É como se cada pessoa da sua família ganhasse um salário mínimo. Beleza, você está dentro do FIES. Se ultrapassar 3 salários mínimos por pessoa da sua família, você já não se encaixa no FIES, você se encaixa no PFIES. Essa é uma das diferenças deles. O PFIES, ele aceita até 5 salários mínimos por pessoa da sua família. Então, é para pessoas que têm uma renda um pouquinho mais alta. Outra coisa, o FIES, que é para 3 salários mínimos por pessoa na sua família, ele tem juros 0, então você não precisa se preocupar com juros. Já o PFIES, como ele é feito por bancos privados, na verdade, ele tem uma taxa de juros e que, de acordo com cada banco, varia esse valor, de acordo também com o de financiamento, qual o valor do financiamento. Então isso você tem que ficar de olho, porque às vezes tem bancos que colocam juros exorbitantes e que acabam não compensando você fazer um financiamento. Então, os juros é uma coisa também que difere o FIES do PFIES. Fiador, quando eu fiz o meu FIES, minha renda caiu como um salário mínimo e meio por pessoa da minha família. E o que aconteceu? Nisso, o governo não pediu um fiador para mim, porque o fiador próprio poderia ser o governo,
por conta do valor da minha renda. Já o PFies, ele precisa de um fiador, porque a sua renda já é um pouco maior, então ele precisa dessa garantia. O fiador, eu me lembro que na época que eu fiz, precisava ter o valor de renda 2 vezes o valor do financiado, ou seja, se o financiamento da sua faculdade é 10 mil por mês, você precisa que a pessoa ganhe, seu fiador ganhe 20 mil por mês. Esse pode ser dividido em 2 pessoas, porém tem que ter 20 mil de salário por mês, essas 2 pessoas juntas. Então, o fiador ele já entra também como uma garantia para o banco que você vai pagar. Se você não pagar, vai para o nome dele e ele vai ter que pagar. Então, é uma coisa assim que também dificulta um pouco, porque muitas pessoas não conhecem pessoas com salários tão altos, o que foi no meu caso. Ainda bem que o meu eu entrei com a renda de um salário mínimo e meio por pessoa da família, então o próprio governo é o meu fiador. Muita gente tem a curiosidade, como se inscrever? Vai ser pelo site do MEC, eu vou deixar aqui o site para vocês do MEC, onde vocês vão se inscrever. E a data das inscrições vão de 5 a dia 12 de fevereiro. Então, do dia 5 até o dia 12, você vai poder se inscrever. E depois o resultado vai sair dia 26. Com esse resultado saindo dia 26, tem 2 coisas que você pode fazer. Se você for FIES, você vai pegar do dia 26, né? A partir do dia 26, do dia 27 até o dia 2 de março, eu tô dando uma olhadinha aqui pra não falar coisa errada pra vocês. Do dia 27 até o dia 2 de março, quem é do FIES tem que continuar o seu cadastro. É como se você tivesse que complementar os seus dados que você colocou na pré-seleção. E quem é PFies não tem isso. Dia 26 saiu o resultado se você for pré-selecionado ou não. Isso é uma das coisas que eu queria falar pra vocês, que as datas são muito importantes. Fiquem de olho, eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Deu o dia, fui lá no site. O que você vai fazer? O site do MEC já tem tudo explicadinho, certinho. Eu não vou conseguir entrar hoje pra vocês. Porque não começou a data, e outra, porque eu não fiz Enem esse ano, então eu não vou conseguir entrar. Mas eu vou dar uma geral pra vocês entenderem como funciona. Na minha época, eu entrava, colocava CPF, e isso já gerava pra mim fazer uma conta pra mim ali. Eu fazia minha conta e ele já resgatava minhas notas do Enem e já colocava no site. Eu poderia escolher quais notas eu queria de quais Enems. Eu escolhi o último Enem, que foi o que eu fui melhor, então é o que mais compensava. Depois disso, eles pedem para você colocar todos os seus dados sobre residência, seu nome, telefone, endereço. E depois disso ele vai pedir também renda. Essa parte é muito importante. Você não pode colocar qualquer renda, você tem que colocar realmente a renda das pessoas da sua casa. Sua mãe, pai, irmão, tio, quem morar com você na sua casa, você tem que colocar lá pai, nome, tal, CPF, tal, renda tal. Irmão de 5 anos não tem renda, você vai colocar nome, irmão, tantos anos, 00 de renda. Você é estudante também, nome, CPF, tantos anos, 0 de renda. Beleza. Colocou isso de todo mundo, dá um salvar, ok. E daí você vai para os próximos passos, que são basicamente as escolhas cidades. Hoje em dia você vai escolher em estado primeiro, você vai escolher qual estado, cidade, que você vai escolher qual cidade que você quer, e depois os cursos, você pode escolher por instituição também. Fiz na época por curso porque eu acho mais fácil de ir vendo de várias cidades do que ver cidade por cidade, instituição por instituição. Daí você vai ver a nota lá. E uma coisa que mudou na minha época para agora é que você vai ver sua nota, vai ver o valor da faculdade e vai ver uma estimativa do seu salário de quando você sair da faculdade, para você ter uma noção se você vai conseguir realmente pagar o financiamento ou não. Porque a gente fala muito do FIES para medicina, mas o FIES tem para vários outros cursos. E depois que você sair, você tem que ter uma ideia de se você vai conseguir pagar o financiamento, porque senão é uma cilada. Mas como a gente sabe, a gente consegue ter uma ideia com os salários que a gente tem em mente se a gente vai conseguir ou não e se vai dar certo ou não o financiamento. Depois disso que você escolheu, você dá um salve e todo dia você pode entrar para você ver a nota de corte, porque todo dia atualiza a nota de corte do curso e a sua nota para ver em qual colocação você tá. Acabou o dia, deu dia 12 de fevereiro. Dia 26 que vai sair o resultado. É um tempão.
É uma agonia, mas vale a pena. Dia 26 vai sair se você for pré-selecionado ou não. Se for FIES, você tem que continuar com seus dados. Se for PFIES, você vai ver se você foi pré-selecionado ou não. O que é essa pré-seleção? A pré-seleção você vai terminar de colocar seus dados no site, né? E você vai pegar os documentos que você precisa levar para comprovar tudo aquilo que você colocou no site na sua faculdade de escolha. Então, no dia que eu fui pré-selecionada, peguei os meus documentos, fui na faculdade que eu tinha escolhido e levei todos os documentos lá. Uma dica, muito importante essa dica. Se você for pré-selecionado, liga lá na faculdade, pergunta quais são os documentos exatos que eu preciso levar para o FIES para vocês fazerem a minha seleção. Eles vão te dar uma lista de documentos. Por quê? Uma coisa que deu muito problema na minha época, porque o site do FIES, ele te dava uma lista de documentos. Documento X. Beleza, peguei e levei todos os documentos lá. E não era nem metade do que a minha faculdade pedia. A minha faculdade pedia muito mais documentos. E eu sou uma pessoa que não morava em São Paulo. Eu morava no interior e meus documentos estavam no interior. A minha sorte é que o interior é muito perto, questão de 3 horas eu estava em São Paulo. Então meu pai conseguiu correr para levar os documentos para mim, para eu conseguir terminar minha seleção. Mas tem pessoas que vêm de outro estado e que às vezes não sabem disso. Então, foi pré-selecionado naquela faculdade, liga na faculdade. Olha, eu quero falar com o responsável do FIES e eu quero saber quais são os documentos exatos, porque eu estou saindo de tal cidade, é longe e eu preciso disso para eu poder fazer minha seleção. Beleza? Depois disso, eles vão fazer todas as perguntas que eles precisam fazer lá pela comissão que chama CPSA, que é uma comissão dentro da faculdade mesmo, para ver se todos os documentos estão certinhos, fazer algumas perguntas e depois eles vão dizer se você está selecionado ou não. Se você for selecionado, beleza, parabéns, foi selecionado. Eles vão te dar um documento, no máximo até no dia seguinte, né? Um documento que chama DRI, se eu não me engano, ou DRM. Um documento, gente. Depois eu vou pegar e vou colocar certinho o nome aqui. Esse documento você precisa levar no banco em que você contratou o FIES. Se for FIES normal, geralmente é o FIES, eles contratam pela Caixa ou pelo Banco do Brasil. Se for o FIES PFIES, tem outros bancos e esses outros bancos vão estar escrito lá o qual você escolheu, agência tal, etc. Você vai lá, leva esse documento, leva uma cópia do seu RG, do seu CPF, do seu comprovante de residência. Isso se você não tiver fiador. Leva isso e o papel. Se você tiver fiador, você precisa levar esses 3 comprovantes seu, cópia do RG, do CPF, comprovante de residência e o do seu fiador. E seu fiador precisa ir junto, porque ele vai assinar o contrato do banco. Ele junto com você vão assinar o contrato do banco. Então, no meu caso, eu levei só os meus dados e eu entrei como a minha própria responsável financeira e assinei o contrato no banco e o governo entrou como o próprio fiador do meu contrato. Beleza, depois disso é só levar na faculdade o contrato, eles vão te dar uma cópia para você guardar, o que é super importante. Fiquem de olho no contrato de vocês, porque às vezes podem ocorrer erros e eles não estão de olho nessas coisas, vocês têm que ficar de olho. Depois que você levou, você vai e consegue fazer a matrícula da sua faculdade se você não tiver matriculado. Se você já tiver matriculado, aí tem valores que podem ser reembolsados e é isso, felicidade. Mas uma das coisas que o pessoal mais pergunta, juros. O meu são juros trimestrais. O que é isso? Os juros trimestrais são juros que vêm a cada 3 meses para mim, no valor entre 50 e 150 reais, depende do valor financiado. O meu valor financiado é o novo teto, que é o teto de 7 mil e pouquinho. Eu vou colocar o valor certinho aqui. Então, o meu é 150 reais. A cada 3 meses eu pago para a Caixa Econômica Federal referente aos juros do meu financiamento. Se o seu valor de financiamento for menor, pode ser 50 reais, pode ser 100 reais. Mas esse é o meu juros. O novo FIES não tem juros. O PFIES tem juros. Falando em começar a pagar. O FIES, ele tem um programa de carência, que isso funciona assim. Você saiu da faculdade, você tem 18 meses de carência, 1 ano e meio de carência, antes de você começar a pagar a sua dívida. Ou seja, antes de você começar a pagar todo mês a sua parcela do FIES, você
tem 18 meses para arrumar um emprego, para você se estabilizar economicamente, para você conseguir fazer tudo isso para pagar certinho o FIES. Tem alguns casos que você consegue aumentar essa carência, em casos, por exemplo, de medicina, se você conseguir que você entre numa residência, que você vá prestar o exército, tudo isso entra mais ou menos como carência. As parcelas são referentes ao valor que você financiou e não ao valor total. Então, por exemplo, eu estou financiando 7 mil por mês. Quando eu chegar lá na frente, eu não vou pagar 7 mil por mês. Eu vou pagar um valor aproximado de 3 mil ou 4 mil reais por mês, porque esse valor é diluído ao longo de várias outras parcelas durante anos, que são os pagamentos do meu financiamento. Então eu vou ter 1 ano e meio para me estabilizar ou mais financeiramente, para depois começar a pagar o FIES. O que eu acho que é uma coisa muito boa do que você logo sair e se preocupar para ter uma dívida imensa para pagar. Então você pode ficar mais tranquilo, se estabilizar e depois começar a pagar. A minha experiência com o FIES até hoje tem sido muito boa, porque se não fosse o FIES eu não conseguiria estar fazendo faculdade onde eu faço. E eu teria continuado no cursinho até passar numa federal em medicina, que a gente sabe que é muito concorrido e que provavelmente poderia ficar mais de anos fazendo cursinho. Então, pra mim, está valendo a pena, porque eu pago um valor muito pequeno na minha faculdade, porque eu tenho o valor de 90% do FIES financiado, e eu só não tenho mais porque o FIES tem um teto, ele tem um máximo que ele consegue financiar pra mim. Senão eu teria mais. Semestre passado eu tinha 98% financiado, o que assim pra mim, pra minha realidade financeira, é assim, maravilhoso. Então, pra mim, hoje eu vejo, assisto vídeos, converso com pessoas que já terminaram uma faculdade de medicina e que fizeram FIES, que estão, gente, tranquilas, que pagam o FIES tranquilamente. E que se não fosse pelo FIES, elas não conseguiriam fazer a graduação delas. Então, pra mim, é uma coisa que vale super a pena. Porém, você tem que sempre estar de olho pra ver se não é uma cilada, pra ver se o curso que você quer, o curso que você vai fazer, a faculdade que você vai fazer, disponibiliza esse tipo de segurança financeira depois, para você conseguir pagar o financiamento e não se encrencar depois disso. Então você sempre tem que pensar acerca disso no seu futuro, não se desesperar, sempre pensar mesmo nessa parte que se você vai conseguir pagar um financiamento que não é um valor baixo logo que você se forma, depois de 1 ano e meio formado, que você pode querer comprar uma casa, um carro, tudo isso, então você sempre tem que pensar nessa parte. Mas, tirando isso, o FIES, ele é uma coisa que me ajuda muito e que ajuda muitos estudantes ao redor do Brasil como um financiamento e que muita gente não conseguiria fazer uma graduação se não fosse ele. Então, eu vou te deixar aqui para vocês nos comentários, quem quiser tirar dúvida comigo, eu vou disponibilizar isso, eu vou responder vocês. E se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 do FIES quando sair as inscrições, simulando uma inscrição com vocês. Nossa, é difícil falar inscrição, né? Simulando uma inscrição com vocês, para vocês saberem certinho, passo a passo, de como fazer e de como se tranquilizar nesse momento também, que é uma parte que ajuda muito a gente nessa ansiedade. Mas é isso, gente. Agradeço por estar me assistindo. Se você gostou, deixa joinha, não se esquece de inscrever e ativar as notificações se você gosta desse tipo de conteúdo que eu sempre vou trazer para vocês. E até a próxima. Adorei conhecer vocês. Um beijo.